fenômenos sobrenaturais que você nunca ouviu antes. Tudo começou em uma noite como outra qualquer. A Lena, como de costume, sempre acordava à noite para ir ao banheiro ou tomar água. Mas naquela noite, quando ela abriu os seus olhos, ela viu aquela mulher na porta do seu quarto e de costas, de vestido branco e um cabelo muito comprido, roxo. Ela ficou paralisada, por um tempo olhando. O seu corpo tremeu dos pés à ponta do cabelo. O seu ar parecia faltar. Ela já era acostumada a ver coisas sobrenaturais desde pequena, mas desta vez era tão real, tão humana, tão claro. Eles não acostumavam aparecer tão claro assim. E o que mais chamou a atenção é que ela não tinha a mesma cor dos outros fantasmas que ela era acostumada a ver. Era muito real. E essa moça ficou lá, parada de costas, sem se mover. E ela, por ser criada em uma família cristã evangélica, aprendeu que tudo que aparecesse fora do mundo real, ou seja, no mundo espiritual, era demônio. Era só repreender, clamar o sangue de Jesus, e no caso, aquilo que eles falavam que seriam demônios, desapareceria. E assim ela fez. Mas aquela mulher continuava ali, parada, sem se mover, até que começou a dar uma crise de pânico nela. Suas mãos começaram a suar. Seu coração batia tão forte que ela conseguia sentir de tão forte. E rápido que batia. Começou a chorar, porque naquele momento ela sabia que tudo que ela aprendeu a vida toda podia não ser a verdade absoluta. Porque ela repreendeu. O suposto demônio não saiu. Então, ela já tinha muitas dúvidas sobre o que ela sempre via desde criança. Essas pessoas, esses espíritos, essas assombrações, são tantos nomes que dão a eles. Mas ela foi ensinada que eram demônios. Mas lá no fundo ela sabia que existe muita coisa entre o céu e o inferno, que o ser humano não sabe. Mas ela também não entendia porque via eles. Enfim, aquela mulher continuou ali vários dias na porta do seu quarto. Na primeira semana, ela chorava muito e ela não tinha coragem de contar para ninguém, para não acharem que ela estava ficando louca. E ela começou a perder o sono. E quando a noite começava a se aproximar, já batia uma angústia na sua alma, um desespero, porque ela sabia que aquela mulher estaria lá, na porta do seu quarto, sem se mover, sem responder o que ela queria ler. E a sua angústia só aumentava, e toda noite ela chorava, sem entender o motivo daquela aparição. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2, e ela, muito perturbada, continuava a chorar. Seu marido acordou algumas vezes e a viu chorando, mas ela só o abraçava e dizia que não era nada. E como ela tinha síndrome do pânico, seu marido achava que era só mais uma crise, como outras tantas que ela já teve. Mas demorou 3 meses e ela não aguentava mais. Precisava contar aquilo para seu marido, mas ela precisava de uma prova, sei lá, qualquer coisa, para mostrar para o seu marido que ela não estava louca. Em uma noite, ela decidiu que iria pegar um fio de cabelo daquela mulher de cabelo roxo. Então, ela se levantou para ir ao banheiro e passou bem do lado dela e passou a mão no cabelo dela. Mas ela não lembra de mais nada depois disso. Já acordou no outro dia, com seu marido chamando-a, como de costume, dizendo que iria trabalhar. Deu um beijo nela e saiu. E ela ficou muito confusa, porque ela lembrava do seu plano da noite passada. Mas quando tocou no cabelo da mulher, ela não lembra mais de nada do que aconteceu. Então ela se levantou e foi no banheiro escovar os dentes e lavar o rosto para começar as tarefas diárias, como de costume.
E para sua surpresa, o que ela viu no chão do seu banheiro deixou ela perplexa. Um único fio de cabelo roxo no chão do seu banheiro lá estava. Ela pegou, esticou, olhava sem acreditar no que estava pegando. Era mesmo um fio de cabelo roxo, enorme. Ela pegou um pedaço de papel higiênico e colocou o cabelo roxo dentro e dobrou e guardou. Ali estava sua prova. Ali estava a prova que ela precisava para falar para o seu marido. Então, depois de 3 meses nesse sofrimento, chorando quase todas as noites, ela decidiu contar para o seu marido. Ela disse: "Sabe por que estou chorando todas as noites? Porque estou vendo uma mulher na porta do nosso quarto." E contou tudo a ele. E ele escutou e não falou nada. Aí toda noite ele a abraçava forte e suas lágrimas só rolavam. Mas agora ela se sentia segura e protegida pelo abraço do seu amado, que em nenhum momento a questionou ou duvidou do que ela havia contado. E passou mais ou menos uma semana. E ele pediu para eles trocarem de lugar na cama, porque ela dormia sempre do lado da porta da cama e ele ficava encostado na janela. E assim ela fez. Ela não entendeu na hora, mas assim fez. Aí ele perguntou, passou mais uma semana e ele perguntou para ela: "A mulher ainda está aparecendo?" E ela falou: "Sim, ela ainda aparece. Continua lá parada, sem se mover, sem se movimentar e sem dizer uma palavra." Então passou mais alguns dias. Então, com o passar do tempo, ela já estava acostumada com a presença daquela mulher na porta do seu quarto. Ela passava por ela para ir ao banheiro, na cozinha, fazia tudo normal, mas ela nunca tentou olhar a mulher nos olhos. Ela tinha um medo, ela não sabe o motivo, ela só não queria olhar na cara daquela mulher. Ela passava do seu lado, mas nunca olhava para trás, para olhar nos olhos da mulher. Ela tinha medo. E não sabia o porquê, e nunca descobriu, infelizmente, porque ela nunca teve coragem de olhá-la de frente. Então, uma noite, ela acordou e viu ela lá parada, como sempre. Ela pegou seu celular, que ficava em cima de uma tábua do guarda-roupa, bem em cima da sua cabeça, e pensou: "Vou tirar uma foto dela." E colocou na câmera frontal, se olhando e vendo ela, e começou a tirar muitas fotos. Aí ela foi ver se tinha saído alguma foto daquela mulher, mas infelizmente não saiu. Mas para sua surpresa, na sequência de fotos, saiu a silhueta de um homem. E perto do seu braço parecia um deles, você já sabe. Ela chama as aparições de eles. Ela via essas aparições desde pequena. E assim ela começou a chamar eles de eles. Era uma forma de dizer que não eram humanos. Aí ela dizia: "Estou vendo um deles." Só que ela sabia, por a sua cor, fora do normal. Era uma cor meio azulada, esbranquiçada. Ela não consegue explicar qual era a cor deles. Ela só sabia que eles não eram humanos. E nem sabe o que são, até hoje. E nas fotos que ela tirou, uma sequência de fotos, apareceu um braço de um deles em cima dela. Ela ficou muito assustada e já chamou o seu esposo, que estava do seu lado, para mostrar as fotos. E o seu esposo só olhou, como sempre, e falou que não era mais para ela fazer aquilo, para ela tentar tirar foto deles, porque ele acreditava nela. E ele não gostava que ela ficasse mexendo com essas coisas. Enfim, ela tinha uma prova em fotografia. O seu marido mostrou para alguns amigos, mostrou para alguns familiares, que não falaram que era para ela orar, que era para ela buscar mais a Deus, só que ela faz isso. Só que essas coisas não param de acontecer com ela. E, mesmo assim, ela continua vendo. Mostraram as fotos para uns 3 parentes que são evangélicos.
que mandaram ela procurar o pastor e orar mais. Enfim, ela disse que aquele assunto morreria ali e não queria falar sobre isso com mais ninguém. Não queria ser julgada e nem taxada como louca ou possuída por um demônio, como com certeza eles iriam falar. Resumindo, depois desse dia, a mulher sumiu da mesma forma que apareceu. Ela acha que aquele homem que apareceu na foto foi quem a levou. Ela não viu mais a mulher. Viu aquele homem mais 3 vezes e perguntou para ele o que havia acontecido com aquela mulher. Mas ela não entendia o que ele falava. Parecia sussurros no seu ouvido, mas ela não conseguia entender, por mais que prestasse atenção. A mulher de cabelo roxo sumiu da porta do seu quarto para nunca mais voltar. Mas ela ainda guarda aquele fio de cabelo dentro daquele papel higiênico para provar que aquela mulher existiu e que entre o céu e o inferno existem muitas coisas que a mente humana não sabe explicar.